pessoal, aqui quem fala é o professor João Rafael, do programa de pós-graduação em Física da UFCG. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de Mecânica Quântica 3, abordando o conteúdo da aula 8, onde nós vamos falar sobre estados ligados e estados de espalhamento. Eu vou resolver aqui dois problemas hoje junto com vocês. Um problema vai ser do poço delta e outro do poço finito. Onde nós vamos poder ver, né, como se comportam estados ligados e estados de espalhamento quando uma determinada partícula está sujeita a esses dois tipos de potencial, tá certo? A gente também vai ver algumas diferenças essenciais entre o formalismo da mecânica clássica e o formalismo da mecânica quântica a partir desses exemplos, tá bom? Muito bem, então vamos começar abordando a questão de o que são estados ligados e o que são estados de espalhamento. Okay? Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos nos lembrar de como a gente pode analisar a dinâmica de uma partícula clássica sujeita a um determinado tipo de potencial e com uma dada energia. Tá, okay? Então, digamos que eu tenha um potencial desse tipo aqui, tá certo? Né? Na mecânica clássica, por exemplo, tá? E eu tenho aqui uma partícula, né, que está sujeita a esse potencial, a ação desse potencial, e a partícula pode ter diferentes níveis de energia, tá ok? Então, por exemplo, digamos que um nível de energia possível para essa partícula seja esse nível aqui, né? Que a gente pode chamar de E1, por exemplo, tá ok? Então, se a partícula é uma partícula clássica e ela tem essa energia E1, né, a máxima altura que essa partícula vai poder atingir nesse potencial vai ser nessa região aqui, tá certo? Então, esse vai ser o ponto de maior altura possível que essa partícula vai conseguir chegar, né, se ela for uma partícula clássica, tá ok? Então, se a gente tiver um potencial desse tipo, onde a gente tenha um certo nível de energia para a partícula, e a gente está considerando soluções da equação de Schrödinger, e existem regiões aqui onde o potencial é maior do que a energia da partícula, essa partícula pode representar o que a gente chama de estados ligados, que foram os tipos de estados que a gente achou até agora, né? Como por exemplo no problema do oscilador harmônico e do poço infinito. Ok? Se a gente agora considerar um outro nível de energia, digamos que a gente tem uma energia aqui agora, E2, a gente pode ver que essa energia E2 é bem maior que a energia E1. E aí a partícula pode eventualmente escapar, né, nessas regiões aqui agora do potencial. Então a partícula vai poder ser encontrada aqui, né? A partícula pode escapar inclusive dessa barreira aqui, né, do potencial, tá certo? Com essa energia E2. Então, para a energia E2, a gente vai ter soluções do tipo estado de espalhamento, que é o que aconteceu, por exemplo, no caso da partícula livre, né, onde a gente só tinha soluções de espalhamento, tá certo? Agora, na mecânica quântica, há fenômenos bastante interessantes, onde, por exemplo, a gente pode ter uma determinada barreira aqui para o potencial, como é o caso dessa barreira associada à energia E1, mas a partícula pode ter um certo nível de energia que permita ela escapar, né, dessas regiões de confinamento aqui do seu potencial, ou seja, dessa região aqui, por exemplo, né? Então, esse movimento de escapada da partícula é o que a gente chama de estados ou efeito de tunelamento, tá ok? Então é como se a partícula cavasse um túnel aqui dentro dessa região e conseguisse acessar essa outra região do potencial aí, né? Digamos que o potencial, nosso potencial aqui continue aqui, né? Por exemplo assim, então a partícula tem possibilidade, né, de tunelar essa região do potencial e aparecer desse lado aqui, tá certo? Ok? Então esse tipo de efeito é um efeito puramente quântico, né? Não tem efeito clássico assim, né? Semelhante a esse, então ok? Isso está associado com as características quânticas da
natureza das partículas, tá bom? Bom, muito bem. Então, como é que a gente pode, em geral, descrever então estados ligados e estados de espalhamento, né? Então, se nós temos um potencial V, por exemplo, então dado aqui um potencial V, tá certo? Tal que a energia, né, da partícula seja menor do que esse potencial V nos seus extremos, mais ou menos infinito, por exemplo, né? Nesse caso, a gente vai ter estados, soluções do tipo estados ligados, né? Então, isso daqui vai representar soluções temos soluções do tipo estados ligados. Que é o que acontecia justamente com o oscilador harmônico e com o poço de potencial, tá certo? Em casos reais, né, então em situações reais, quer dizer, lá em infinito, né, o potencial geralmente tende a zero, certo? Porque você não consegue manter um regime de potencial, né, em um limite tão grande, né, da dimensão espacial, tá certo? Então, isso significa que a energia para estados ligados, ou para soluções do tipo estado ligado, vai ser sempre uma energia menor do que zero, tá ok? Muito bem. E o contrário vai acontecer para estados de espalhamento, né? Então, se V é tal que... Tá? Então, se o nosso V agora ele é tal que a energia da sua partícula pode ser maior do que o potencial em mais ou menos infinito. Então, isso daqui significa soluções do tipo estados de espalhamento. E aí, como eu falei para vocês, né, em casos reais, a gente tem que ver de mais ou menos infinito. Esse cara tende a zero. Logo, né, energia para estados de espalhamento vai ser uma energia maior do que zero. Tá? Então essas são as notações que a gente vai usar aqui para energia. Então se a energia for negativa, a gente vai ter estados ligados. Se a energia for positiva, a gente vai ter estados de espalhamento. Tá ok? Muito bem. E nós vamos ver como é que aparece o fenômeno de tunelamento, né, nesses exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu vou começar pelo potencial tipo poço delta. Então, o que seria esse potencial, né? Então, o potencial tipo poço delta é um potencial tal que o V vai ser menos um alfa vezes uma delta de x, onde esse alfa é uma constante positiva, né? Então, nesse caso, a gente vai ter um potencial desse tipo aqui, tá ok? Tá? Então, essa é a minha dimensão x, certo? E eu vou ter uma delta aqui justamente em x igual a zero, né? Tá ok? Então, em x igual a zero, a gente vai ter um poço infinitamente profundo e muito, muito fino, certo? Ok? Então, esse vai ser o nosso potencial aqui, V de x, tá legal? Bom, então a gente pode dividir isso daqui em duas regiões. A gente pode ter aqui uma região 1 e uma região 2. E aí a gente vai analisar o que vai acontecer com as soluções da equação de Schrödinger em cada uma dessas regiões. Tá ok? Então na região 1, então a gente tem aqui
potencial para x diferente de zero aqui vai ser igual a zero, tá certo? Então a gente vai ter que a equação de Schrödinger para esse caso vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2π dx2, isso aqui vai ser igual a e vezes π, né? Porque o v aqui vai ser zero, né? Ok? Muito bem. Então o que vai acontecer aqui com a equação de Schrödinger, né? A gente vai ter uma equação bastante simples para resolver. Então, para procurar a solução, eu vou só reescrever essa equação assim, ó, d2π dx2, isso daqui vai ser igual a k2π, onde o k aqui vai ser o quê? Vai ser raiz de menos 2me sobre h cortado ao quadrado. Por que eu estou colocando esse menos aqui dentro, né? Esse menos aqui, porque eu estou considerando ele aqui dentro, certo? Estou considerando ele aí dentro porque eu vou trabalhar primeiro aqui com soluções do tipo estado ligado, né? Deveria ter falado isso aqui antes, mas eu vou considerar primeiro soluções do tipo estados ligados, né? E depois a gente vai ver a solução de estados de espalhamento, tá bom? Bom, então isso quer dizer que se eu vou trabalhar com soluções tipo estado ligado, né, só antes de continuar, então a energia vai ter que ser menor do que zero. Então a energia da partícula vai ter alguma região, por aqui, né, onde ela pode ser menor do que zero. Tá ok? Então isso vai me dar soluções de estados ligados. Então como a energia vai ser menor do que zero, esse sinal de menos aqui dentro, né, faz com que eu garanta que o K vai ser uma quantidade real, tá ok? E aí as soluções, então, para essa equação de Schrödinger aí vão ser o quê? Vão ser exponenciais reais. Então, psi vai ser igual a 1a elevado a menos kx mais b elevado a kx, tá certo? Então, essas vão ser as soluções aí que a gente vai ter. Bom, até aí tudo bem, né? Mas aí a gente tem que considerar condições de contorno, né? Então, quais são as condições de contorno? Bom, a gente tem que ter função de onda finita. Então, como a função de onda tem que ser integrável, certo? Então, quando o x tender para menos infinito, essa função de onda não pode explodir. Então, se x tende para menos infinito, né, já que a gente está pegando a região negativa, a região 1 aqui primeiro, então psi deve ser finita. Só que se o x tende para menos infinito, o que acontece, né? Essa solução aqui, ó, essa daqui vai explodir, certo? Esse cara aqui vai tender para infinito, tá ok? Então a gente não quer que essa solução exploda, ou que a função de onda exploda, portanto o A vai ter que ser igual a zero aqui, né? Então isso daqui implica que o A vai ter que ser igual a zero, e a gente vai ficar então com psi igual a B elevado a kx. Isso para x menor que zero, tá bom? Bom, e na região 2, né, para x maior do que zero, o que vai acontecer? Então, x maior que zero, né? A gente vai ter essencialmente a mesma equação de Schrödinger, certo? Então a gente vai ficar com menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2π dx2, isso aqui vai ser igual a π. E aí a solução dessa equação de Schrödinger vai ser um π de x c elevado a i kx mais d, i kx não, c elevado a kx mais d elevado a menos kx, né? Tá ok? E aí, de novo, a gente tem que analisar aqui a integrabilidade da solução quando nós pegamos valores extremos. Então, se x tende para mais infinito aqui, psi deve ser finita. Como psi tem que ser finita, a gente então
automaticamente vai ter que zerar essa solução aqui, certo? Porque como aqui a gente tem o mais kx, então quando esse cara tender para infinito, né, isso daqui vai explodir, tá certo? E a gente vai ter um problema de integrabilidade na função de onda. Portanto, né, a gente vai ficar então com C igual a zero e a solução para a região 2 vai ser d elevado a menos kx. Tá ok? Bom, aí a gente deve ter uma solução que seja contínua em x igual a zero. Isso daqui a gente está considerando x maior que zero. Então a gente tem essa solução para x maior que zero e a gente tem essa solução aqui para x menor que zero. Tá ok? Só que elas devem ser compatíveis em x igual a zero. Então vamos impor aqui uma condição de continuidade da função aqui no ponto de atuação do potencial, né? Ou na interseção entre as regiões. Em x igual a zero, né? Então, onde a gente tem essa interseção entre as soluções, eu vou supor uma condição de continuidade da função. Então, a gente vai ter que psi x tendendo a zero, né, por valores menores, deve ser igual a psi x tendendo a zero, valores maiores. Portanto, a gente deve ter o quê? Que p vezes e elevado a kx, x tendendo a zero, isso aqui deve ser igual a d elevado a menos kx, x tendendo a zero. Consequentemente, a gente tem daqui que b igual a d. Ok? A gente vai ter b igual a d aqui, certo? E a função de onda, então, a gente pode reescrever essa função de onda psi de x como sendo b vezes e elevado a menos k módulo de x, certo? Então, dessa forma, a gente pega toda a região de possíveis valores de x. Tá ok? Muito bem, então se a gente quiser gerar um gráfico para essa solução, né, esse gráfico vai ter essa cara aqui. Tá legal? Então, esse vai ser um gráfico que representa essa solução encontrada para a função de onda do estado ligado, né, do potencial tipo delta, tá ok? Então a gente pode, aqui a gente já tem a função de onda normalizada, né? Vocês podem encontrar essa constante de normalização, isso vai ser raiz de k, certo? E aqui a gente tem o comportamento então da função de onda que decai com exponencial de x ou menos x, né? Dependendo de que região você está falando. Tá legal? Então, bacana. Só que aí a gente tem a forma da função de onda, só que a gente não tem a energia ainda correspondente a essa função de onda. Então, como é que a gente pode obter essa energia? Bom, a gente pode ver uma característica marcante dessa função aqui, é que nesse ponto, em x igual a zero, apesar de haver a continuidade da função, a sua derivada primeira vai ser descontínua, porque a gente tem um bico aqui, certo? Nessa região, tá ok? Então a gente pode tentar explorar essa descontinuidade para tentar encontrar informação sobre a energia, tá? Então isso é o que a gente vai fazer agora. Então vamos analisar a descontinuidade da derivada primeira. De psi, né? E é aqui que a gente vai ter a manifestação, né, do potencial tipo delta, tá ok? Então olha só, voltando para a equação de Schrödinger, a gente tem que a equação de Schrödinger para o potencial, para esse potencial tipo delta, vai ser uma equação desse tipo aqui, né? A gente tem aqui menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2 mais o potencial v, que vai ser menos alfa delta de x vezes psi, isso aqui é igual a e psi, tá ok?
onde aqui a gente está considerando o potencial em toda a extensão, né, da dimensão espacial x, tá? Então é só na origem, quer dizer, que você vai ter um efeito aqui do potencial onde ele explode, tá, ok? Por causa da forma da delta de Dirac, certo? Então vamos tentar integrar uma vez essa equação. Aqui faltam 2, desculpa. Vamos tentar integrar uma vez essa equação e ver o que acontece quando a gente considera uma região próxima da origem, tá certo? Então, para isso, o que eu vou fazer é basicamente, eu vou considerar aqui uma integral em dx, indo de menos epsilon até mais epsilon, onde esses pontos aqui são tomados ao redor da origem, certo? Então, essa integral vai pegar esse lado e também esse outro lado aqui da minha equação de Schrödinger. Então eu vou integrar a equação de Schrödinger uma vez, né, em relação a x, numa região próxima da origem, ou seja, esse epsilon é como se a gente estivesse considerando essa região aqui, né? Ó. Aqui e aqui, né? Então aqui seria o menos epsilon e aqui seria o mais epsilon. E aí a gente pode tomar um limite quando esse epsilon tende a zero, e a gente vai estar justamente falando da origem da solução. Então a gente está pegando pontos bem próximos de x igual a zero. Aí. Tá ok? Muito bem. Então vamos ver o que acontece aqui. Então, ao integrar esse primeiro termo aqui, né, que é esse termo da derivada, a gente vai obter um comportamento ou uma integral trivial, né? Vai aparecer uma derivada primeira aí se a gente usar o teorema fundamental do cálculo, tá ok? Então, integrando esse primeiro termo, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ficar com menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Essa integral da derivada segunda vai te dar uma derivada primeira, então aqui você vai ter um dψ dx aqui variando de menos epsilon até mais epsilon, tá? Aí aqui a gente vai ter uma integral da delta. A delta existe nessa região, né? O potencial está aqui, ó, entre menos epsilon e mais epsilon. Então é como se menos epsilon tivesse aqui, o mais epsilon tivesse aqui. Então a divergência da delta está aí dentro, tá ok? Está aqui dentro dessa região. Então a gente vai ter que a gente vai ficar com a integral menos alfa, né? Vezes a integral menos epsilon até mais epsilon de delta de x psi de x dx. Aí tudo isso vai ser igual a integral de menos epsilon até mais epsilon de e. O e pode sair também, né? Que o e vai ser energia, né? Então aqui a gente vai ter uma integral de psi entre menos epsilon e mais epsilon. Ok? Então a gente vai ficar com essas relações aqui, certo? Bom, essa integral da delta, né? Ela vai dar a própria função psi em zero, aqui no caso, que é onde a gente tem a divergência. Então esse cara aqui vai dar simplesmente menos alfa psi de zero. Então já para esse termo aqui da integral que está relacionada com o termo da energia, né, esse termo aqui, a gente vai assumir o seguinte, ó, vamos assumir que próximo da origem, né, se a gente for olhar lá para a nossa função de onda, próximo da origem, veja que a função de onda não varia muito, né? Então se a gente olhar para essa região aqui, a função de onda é aproximadamente constante. Portanto, a gente pode supor que o psi aqui vai ser aproximadamente constante, né? Tá ok? Então nosso psi aqui vai ser aproximadamente constante e a gente pode então retirar ele dessa integral. Consequentemente, esse cara aqui vai te dar um e vezes psi vezes a integral de menos epsilon até mais epsilon em dx. Ou seja, isso daqui vai dar 2 epsilon e vezes psi. Ok? Aqui
o psi que a gente vai estar considerando pode ser o psi em zero, por exemplo, né? Ok? Mas basicamente vai ser um valor para a função de onda que vai ser aproximadamente constante nessa região aí, certo? Entre menos epsilon e mais epsilon. Tá? Então pode ser aproximadamente o psi de zero, né? Já que a gente está muito próximo da origem, certo? Muito bem. Então o que a gente vai ficar no final das contas, então, são com esses três termos aqui. Então a gente vai ter menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aqui eu vou colocar um d psi dx com x tendendo a mais epsilon, menos d psi dx com x tendendo a menos epsilon, tá? Aí isso daqui vai ser igual então a alfa psi zero, né, que é aquele termo que veio da delta, mais esse outro termo aí, mais 2 epsilon vezes e vezes psi, né, de zero. Tá ok? Então, veja só que se o alfa for zero e se a gente tomar um limite quando o epsilon tende a zero, o lado direito dessa equação aqui passa a ser zero, tá? E a gente vai ter uma relação de continuidade para a derivada primeira. Mas como alfa é igual a zero, implica em desaparecer com a delta de Dirac, então se a delta de Dirac existir, essencialmente a derivada primeira vai ser descontínua. Tá legal? Muito bem, então o que a gente vai fazer agora é tomar esse limite, né? Epsilon tendendo a zero. E aí o que vai acontecer? Esse termo aqui vai sumir, certo? Porque o epsilon vai para zero. E isso daqui que a gente está considerando vai ser tomar a derivada primeira da nossa função de onda com x tendendo a zero por valores maiores e com x tendendo a zero por valores menores. Tá ok? Muito bem. Então, no final das contas, a gente vai ficar com essa equação de descontinuidade aqui. Então, vamos ficar com menos h cortado ao quadrado sobre 2m d psi dx, x tendendo a zero por valores maiores, menos d psi dx, x tendendo a zero por valores menores. Isso daqui vai ser igual a alfa psi de zero. Então essa vai ser a nossa equação da descontinuidade da derivada primeira. E agora o que a gente vai fazer para obter um vínculo, né, para energia é substituir a nossa função de onda aqui dentro e fazer o cálculo para achar o nosso nível de energia para o estado ligado aqui do poço delta. Então, substituindo a nossa função de onda, né, a gente vai ter o seguinte, ó. Esse primeiro termo aqui a gente vai ficar com B, né? Aqui a gente vai ter uma exponencial de menos kx, então derivada vai cair o menos k. E a gente vai ficar com e elevado a zero, certo? Menos, aqui a gente vai ter o b também. Aí a gente vai ter um exponencial de mais kx, então vai cair um k. E elevado a zero. Isso tudo vai ser igual a alfa e a gente pode escolher qualquer uma das duas, né, para psi de zero. Então aqui vai ser b vezes e elevado a zero. Tá, okay? Então essas exponenciais elevadas a zero vão dar 1. Então a gente vai ficar com o b vai embora, tá vendo? Tem b em todos esses termos aqui, então b também cai fora. A exponencial vai dar 1, né? Então a gente vai ficar com a seguinte relação aqui, ó. A gente vai ter 2h cortado ao quadrado k sobre 2m. Isso aqui vai ser igual a alfa. Cortamos os dois. A gente pode passar tudo para o lado de lá. Então a gente vai ter que k vai ser alfa vezes m sobre h cortado ao quadrado. Tá ok? E lembra, o nosso k era quem? Ele era raiz de menos 2me sobre a cortada ao quadrado. Então, se a gente tirar essa raiz e isolar a energia, a gente vai ter o seguinte, né? Vamos ficar então com 2me
sobre a cortada ao quadrado. Isso daqui vai ser menos alfa m sobre h cortada ao quadrado, que é alfa 2, m2, né? Então m corta com o quadrado, esse cara vai cortar com esse 4, né? O 2 passa lá para baixo, então a gente tem que a energia vai ser menos m alfa ao quadrado sobre 2h cortado ao quadrado. Então essa daqui vai ser a energia de um único estado ligado que a gente vai conseguir no nosso poço delta, tá certo? Cuja função de onda é aquela solução do tipo exponencial de menos k módulo de x. Tá ok? Certo? Então com isso a gente consegue encontrar um estado ligado, né, com energia quantizada aí para a partícula sujeita a esse poço de potencial. Tá bom? Bom, vejamos agora os estados de espalhamento. Então, se a gente está interessado em calcular estados de espalhamento para o poço delta, né, o que a gente vai considerar agora é o seguinte, né? Vou desenhar aqui rapidamente o nosso potencial novamente. Então, esse é o potencial que nós temos. XV aqui é o ponto zero, tá certo? A gente tem essa delta infinitamente grande aí. Só que agora a energia da nossa partícula está nessa região aqui, né? E maior que zero. Ok? Então vamos lá voltar para a nossa equação de Schrödinger e ver o que a gente consegue fazer para encontrar soluções de estados de espalhamento. Então a gente vai ter que a equação de Schrödinger vai ficar menos h... De novo, a gente vai ter duas regiões aqui, né? Região 1, região 2. Então a gente vai ter que a equação de Schrödinger vai dar menos na região 1, digamos, né? Vai ter menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2π dx2. Isso daqui vai ser igual a e π, né? Isso então é para x menor que zero. Bom, então a gente pode reescrever isso daqui dessa forma. Menos k2π, onde o k vai ser igual a raiz de 2me sobre a cortada ao quadrado. Então veja, é bem parecido com o que eu fiz antes para o estado ligado. A diferença é que agora não tem mais aquele sinal de menos que a gente tinha aqui dentro dessa raiz, certo? Por quê? Porque o K vai ter que ser uma quantidade real. Então, como a energia é maior que zero, a gente está considerando esse regime de energia maior que zero, o sinal de menos então tem que ficar aqui fora agora da nossa equação. Tá ok? Bom, e aí as soluções que a gente vai ter vão ser os seguintes, né? A gente tem que π de x, isso vai ser a elevado a ikx mais b elevado a menos ikx. Essas são as duas possíveis soluções que a gente tem aí para essa região. Tá ok? Bom, e se a gente for na região 2? A gente vai ter essencialmente o mesmo tipo de equação. E a gente vai ter outra solução, né? Onde a gente pode chamar aqui de c elevado a ikx mais d elevado a menos ikx. Ok? Então a questão é saber agora o que representa cada uma dessas soluções. Tá certo? Lembra que a solução da equação de Schrödinger completa, né, com a parte temporal também, tem um termo lá que é uma exponencial, né? Psi de x e t, ó. A gente tem que isso vai ser o psi de x vezes uma exponencial de menos i e t sobre a cortada. Tá certo? E aí, quer dizer, se essa exponencial aqui do psi de x, né, se essa exponencial aqui tiver mesmo sinal, ou sinal oposto ao dessa exponencial, aqui no expoente, a gente vai ter então uma onda se propagando no sentido positivo do eixo. Se
a gente tiver o mesmo sinal, a gente vai ter uma onda se propagando no sentido negativo do eixo. Então, essencialmente, o que essas soluções aqui estão representando são ondas desse tipo aqui, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, a gente vai ter uma onda vindo para cá, podemos ter outra onda, fazer cada uma de uma cor aqui, outra onda aqui, outra onda aqui e outra onda aqui, certo? Então, quer dizer, a gente tem que essa onda, por exemplo, saindo do sentido, né, da esquerda aqui, indo para o sentido positivo do eixo, que é para a direita, ela pode ser representada por esse cara aqui, por A vezes a exponencial de IKx. Então eu vou colocar um A aqui só para a gente saber qual é o coeficiente aí que a gente está usando para representar essa onda, certo? Significa que essa onda refletida aqui na região 1, ou seja, uma onda que bate no potencial e volta, esse cara vai ser representado pela constante B. E a gente pode fazer a mesma análise para o lado da região 2, né? Onde aqui a gente vai ter D e C, né? D aqui vai ser a onda que vem para o sentido negativo do eixo. E o C, a onda que se propaga para o sentido positivo do eixo. Tá? E aí, quer dizer, o espalhamento, né? Ou seja, esses problemas de espalhamento, eles têm que ter uma história. Então, por exemplo, a gente pode contar essa história considerando que a partícula sai da região 1 e vai para a região 2, ou que a partícula sai da região 2 e vai para a região 1. Dependendo de qual história a gente quer contar, a gente vai ter que um desses coeficientes aí vai ter que ser igual a zero, tá certo? Então, por exemplo, digamos que a gente tenha a partícula ou a onda inicialmente aqui, na nossa região 1, certo? A partícula começa aqui e vai se propagar para a região 2. Então isso significa que a gente pode ter essa onda aqui, A, saindo da esquerda e indo para a direita, né, que representaria a partícula viajando para a região 2. Como a gente tem um potencial aqui, pode ser que essa onda seja refletida devido à interação com o potencial, dependendo da energia que ela tenha. Então essa onda B também é possível que ela exista. Opa, desculpa. Essa onda B aqui é possível que ela exista também. E a onda também pode ser transmitida, ou seja, essa onda C também é possível que essa onda C exista. Contudo, essa onda D aqui fica proibida de existir, certo? Porque não faz sentido a gente ter uma nova reflexão aqui dentro da região 2, né? Não há nenhum tipo de potencial aqui de interação, né? Depois que a partícula passa pela origem, que permita a existência de qualquer tipo de reflexão. Então a gente vai fazer aqui D igual a zero nesse caso, né? Zerar essa constante aqui por argumentos físicos, né? De acordo com a história que a gente quer contar. Se a gente quisesse começar com a partícula na região 2 e ela viajando para a região 1, certo? Então, essencialmente, a gente teria que zerar a constante A, ok? Para fazer sentido a história do nosso espalhamento aí, tá legal? Bom, então isso já elimina uma dessas constantes de integração. Agora a gente tem três incógnitas aqui, A, B e C, certo? Então, mas a gente tem ainda duas possibilidades de equação. A gente tem a continuidade da função na origem, x igual a zero, e a gente tem a descontinuidade da função, da derivada primeira da função, também na origem. Tá? Então, se a gente usar a equação da continuidade psi igual a zero, né? A gente vai ter o seguinte, que A, né? Vezes esse exponencial que vai dar um exponencial de zero, mais B. Isso daqui vai ser igual a C, certo? Vou chamar essa equação aqui de 1, tá ok?
E se a gente usar a descontinuidade da derivada primeira, né, em x igual a zero, a gente pode pegar essa equação aqui de novo, ó. Essa equação aqui que nós já tínhamos visto anteriormente, tá ok? E substituir lá, tá legal? Então vamos lá. A gente vai ficar com o seguinte, né? Vamos ficar com menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí a gente vai ter a derivada primeira da função de onda em x positivo, ou seja, vai ser esse cara aqui da região 2, então a gente vai ter um i k vezes c aqui. E aí a gente vai ter isso daí em x igual a zero, né? Ou seja, uma exponencial de zero aqui que vai dar 1. Menos derivada primeira da função de onda em x negativo, né? Que vai ser essa solução aqui de cima. Então a gente vai ter aqui a vezes ik menos b menos ik. E as exponenciais aqui eu já estou eliminando porque elas vão dar 1, né? Eu vou ter exponenciais elevado a zero. Tá legal? E aí eu vou ter que isso daqui é igual a alfa vezes a função de onda em zero. Eu posso escolher qualquer uma das duas, então eu vou escolher a parte positiva, que é mais simples, né? C vezes a exponencial, que vai dar zero. Muito bem. Então aqui a gente tem como simplificar algumas coisas. Bom, a gente pode colocar o K em evidência e o I em evidência, né? Então a gente vai ter aqui menos IK h cortado ao quadrado sobre 2m que multiplica C menos A menos B. Isso daqui vai ser alfa vezes C. Tá legal? Vamos chamar essa equação aqui de 2. Muito bem. Aí a gente tem a equação 1 e a equação 2. Então a gente pode usar essas equações aí para tentar buscar por uma solução que envolva essas constantes, esses coeficientes A, B e C. Tá ok? Então vamos lá. Então, para tentar encontrar essa solução, eu vou substituir então a equação 1 dentro da equação 2. Tá? Então eu vou ter o seguinte, ó. Menos IK h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí aqui a gente vai ter o C, que vai ser A mais B, menos A. Acho que eu esqueci de um sinal de... desculpa, aqui é mais, né? Menos A mais B. Isso daqui vai ser igual a alfa vezes A mais B, né? Que é o C. Tá? Bom, então daqui a gente já pode ver que o A vai embora, certo? Então a gente vai ficar com 2B aqui. O 2 vai cortar com esse 2 aqui que está embaixo. Então a gente vai ficar com menos IK h cortado ao quadrado sobre M vezes B. Isso daqui sobre alfa vai ser igual a mais B. Tá certo? Então eu posso achar uma relação aqui entre os coeficientes A e B. Tá? Então eu posso escrever que o A vai ser igual a menos 1 menos I. Eu vou chamar esse cara aqui de beta vezes B. Tá? Onde esse beta aqui vai ser K vezes H cortado ao quadrado sobre alfa vezes M. Tá bom? Então essa vai ser a minha relação entre os coeficientes A e B. Tá ok? Beleza. Bom, aí eu posso substituir isso de volta na equação 1 e eu posso achar uma relação entre os coeficientes B e C ou A e C, tá legal? Então eu vou isolar, para substituir de volta em 1, eu vou pegar o seguinte, eu vou isolar o B aqui, o nosso B vai ser menos A, né? Sobre 1 mais I beta, certo? Então eu vou substituir isso na equação 1, né?
Então a gente vai ficar com, a gente tinha A mais B era igual a C, portanto a gente vai ter aqui A 1 menos 1 sobre 1 mais I beta, isso aqui vai ser igual a C, certo? Ok, então eu vou ficar com essa equação aqui, vou chamar essa daqui ó, de 3 e essa daqui de 4, legal? Então eu vou ficar com a equação 3 e com a equação 4, e aí o que eu posso fazer agora é usar resultados que eu já tenho de parâmetros de espalhamento, né, para tentar inferir o comportamento, né, que eu vou ter para minha partícula sujeita a esse potencial aí quando eu considero essas soluções aí, tipo espalhamento. Então a gente tem que num problema de espalhamento, a gente tem dois coeficientes importantes que podem nos dar informação sobre a natureza do espalhamento, né, sobre a dinâmica no espalhamento, tá legal? Que são os coeficientes chamados coeficientes de reflexão e de transmissão. Então, o coeficiente de reflexão vai ser uma razão de tudo que volta, né? Sobre tudo que entra. E como esses coeficientes, em geral, eles podem ser complexos, então a gente vai trabalhar com os módulos ao quadrado aqui. Então isso vai ser o módulo ao quadrado do coeficiente B sobre o módulo ao quadrado do coeficiente A, tá ok? Essa vai ser a definição do meu coeficiente de reflexão. E eu também posso ter o meu coeficiente de transmissão, que é a razão de tudo que sai, ou que passa, né, sobre tudo que entra. Então, em termos desses coeficientes, vai ser o módulo de C ao quadrado sobre o módulo de A ao quadrado. Tá ok? Certo? Então, dessa forma aí eu posso calcular também o meu coeficiente de transmissão. Tá legal? Então, usando as equações 3 e 4, substituindo aqui, a gente pode ter informação sobre isso, né? Então, o nosso coeficiente de reflexão... só antes de fazer isso, a gente também tem uma propriedade importante dentro do espalhamento, que é a soma do coeficiente de reflexão mais o coeficiente de transmissão, isso tem que ser igual a 1, certo? Ok? Então isso daqui é uma lei de conservação dentro do seu espalhamento, tá ok? Muito bem. Então, no nosso caso, o nosso coeficiente de reflexão vai ser quem? Usando aqueles ingredientes. Se eu pegar a equação 3 aqui, ó, que eu tenho B em termos de A, posso substituir ele aqui dentro, né? Então, o módulo de B ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 1 mais I beta vezes 1 sobre 1 menos I beta. E aqui eu vou ter módulo de A ao quadrado sobre módulo de A ao quadrado. Eles cancelam, né? Um cancela o outro. Então eu tenho que o meu coeficiente de reflexão aqui vai ser o que? Vai ser 1 sobre 1 mais beta ao quadrado. Tá legal? E como o coeficiente de reflexão mais o coeficiente de transmissão tem que ser 1, então eu já posso tirar quem é o meu coeficiente de transmissão, né? Então isso vai ser 1 menos R, ou seja, isso aqui vai ser 1 sobre... Isso aqui vai ser 1 menos 1 sobre 1 mais beta ao quadrado. Então a gente tem que coeficiente de transmissão vai te dar beta ao quadrado sobre isso, beta ao quadrado sobre 1 mais beta ao quadrado, né? Tá ok? Certo? Então esse é o coeficiente de transmissão, esse é o coeficiente de reflexão. E lembra, o beta, quem era o beta, né? Beta tá aqui, ó. Beta é KH cortado ao quadrado sobre alfa M. O beta aqui é KH cortado ao quadrado sobre alfa M. Então, olha só. Então, o beta depende de alfa, certo? Então,
que acontece aqui, né? Se a gente tomar o alfa igual a zero, né? O nosso beta tende para infinito, certo? Então, olha só, se alfa tende a zero, nosso beta aqui vai tender... desculpa. Se o alfa tende a zero, a gente elimina, né, o potencial tipo delta, então o beta tende a infinito. Se o beta tende a infinito, olha só o que vai acontecer, né? Então a gente vai ter aqui que o coeficiente de reflexão ele vai tender a zero. E a gente vai ter que o coeficiente de transmissão vai tender a 1. Então a gente tem aqui um caso típico de partícula livre, né? Se a gente tomar esses limites aí, tá certo? Com alfa tendendo a zero e o beta tendendo a infinito, tá? Mas para qualquer outro valor de alfa diferente de zero, a gente sempre vai ter parte das ondas refletidas e parte das ondas transmitidas. Então a partícula sente a presença do potencial tipo delta. Então, apesar de ser um potencial infinitesimalmente fino, certo? A gente já não tem mais o caso de partícula livre. E outra coisa interessante é o seguinte, ó, veja que T e R dependem de beta ao quadrado, certo? Então, se a gente trocar alfa por menos alfa, tá? Então, na prática, o que acontece, né, se a gente fizer essa troca? Na prática, o nosso potencial passa a ser uma coisa assim agora, certo? Então, ao invés da gente ter um poço infinitamente grande e fino, agora a gente tem uma barreira infinitamente grande e fina aqui em x igual a zero. E a partícula vai ter energia positiva, então a energia da partícula vai estar em algum lugar por aqui, tá ok? Mas os coeficientes de reflexão e de transmissão, veja, eles dependem de beta ao quadrado, ó. Então, tanto faz você trabalhar com mais ou menos alfa aqui, né? Para os coeficientes de reflexão e de transmissão, isso não vai mudar em nada. Então, T e R vão continuar sendo os mesmos T e R que a gente tinha aqui para o problema do poço. Ou seja, então a partícula pode sair da região 1, ela pode começar aqui e ir para a região 2. Tá? Ela pode fazer isso, certo? Então a gente vai ter um efeito de tunelamento aqui, né? Onde a gente pode ter parte das partículas sendo transmitidas aí, certo? Então, esse é um fenômeno puramente quântico, né, sem análogo clássico, tá certo? E tem a ver com essa natureza ondulatória das partículas, né, a natureza dual das partículas na mecânica quântica. Ok, pessoal, então o próximo problema que nós vamos ver agora vai ser o problema do poço finito. Então vamos lá, vamos ver poço finito. Então, no caso do poço finito, a gente vai ter um potencial desse tipo aqui, tá? Tenta desenhar um pouquinho mais reto aqui. Certo? Então, a gente vai ter um potencial com essas características aqui, saindo de menos A e indo para A. Tá ok? Então, onde aqui o poço vale menos V0, tá? Então é um poço quadrado simétrico, tá? Só que agora ele é finito. Bom, então eu vou começar procurando por estados por estados ligados, ou seja, a partícula vai ter energia nessa região aqui, tá legal? Então, vamos ver como é que a gente faz para encontrar as soluções do tipo estados ligados, né? Bom, uma característica interessante que a gente pode observar desse potencial é que ele é um potencial par aqui, né? Então V de x aqui vai ser igual a V de menos x, tá ok? Ou seja, a gente tem que toda vez que um potencial for par, né? A gente vai ter que as soluções da equação de Schrödinger aqui podem ser um psi de x igual a um psi de menos x, ou seja, pode ser uma função de onda par, ou psi de x pode ser igual a menos psi de menos x, ou seja, a gente pode ter uma função de onda ímpar,
tá ok? Então isso vai acontecer todas as vezes que a gente tiver um potencial desse tipo, um potencial par, tá legal? Muito bem. Bom, então eu vou usar esse tipo de abordagem aqui para tentar simplificar os cálculos que a gente vai fazer. Tem um exercício também na lista que eu vou deixar para vocês aí, para os alunos que estão acompanhando o curso, né, fazerem associados a essa propriedade da equação de Schrödinger, tá certo? Em relação a potenciais pares. E isso daqui é possível, né, mas basicamente isso daqui é possível ser provado, né, diretamente a partir da equação de Schrödinger. Tá? É só substituir esse vínculo aqui do potencial par na equação de Schrödinger e que as soluções podem ser pares e ímpares e vocês vão chegar nessa propriedade, aí vocês vão observar essa propriedade. Tá legal? Então isso ajuda bastante a tentar descrever as classes de soluções possíveis e simplifica bastante as contas que a gente vai fazer. Tá? Porque basicamente você só precisa pegar a condição de um lado do potencial, por exemplo, em mais A ou em menos A, e aí você já vai ter a solução para o outro lado, né? Porque você tem essa propriedade de paridade sendo obedecida, tá bom? Bom, então a gente pode ter aqui três regiões para esse potencial, né? A gente pode ter aqui a região 1, região 2, região 3, certo? E aí a gente vai ter que usar condições de contorno aí para definir o que vai estar acontecendo em cada uma dessas regiões, mas eu também vou usar essa propriedade da paridade aqui. Então eu vou trabalhar com solução par aqui, né? Mas vocês podem considerar soluções ímpares e ver o que acontece, né? Então nós vamos trabalhar aqui com psi par, certo? Ou seja, o psi de x igual a psi de menos x. Tá legal? Então essa vai ser a função de onda que a gente vai considerar como solução aí, tá bom? Para os diferentes setores. E aí a gente vai ter o seguinte aqui, né? Se a gente pegar a região 1, na região 1 a gente vai ter uma equação de Schrödinger desse tipo aqui, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 psi dx2, isso vai ser igual a e psi. A gente já viu essa equação antes, a gente pode reescrever isso daqui como K2 psi, onde o nosso K aqui vai ser raiz de menos 2me sobre a cortada ao quadrado, porque a energia é negativa, né, já que a gente está considerando estados ligados. E aí nossa solução aqui vai ser um A elevado a menos kx, mais um B elevado a kx, certo? Só que, né, como a gente quer uma função de onda que não exploda, certo? Quando a gente está indo para os extremos de integração, então essencialmente a gente vai ter que zerar esse cara aqui, né? Porque quando o x tender para menos infinito, esse cara vai para infinito. Então isso daqui vai para zero, a gente vai ficar com b elevado a kx. Então por simetria, quer dizer, então psi aqui na região 1 vai ser igual a b elevado a kx. Por simetria a gente já pode saber, né, que na região 3 a gente vai ter uma solução semelhante aí, né? Então a gente vai ter um psi de x aqui igual a b elevado a menos kx, né? Porque aí a gente continua obedecendo a questão da paridade, ou seja, a gente tem que a gente vai ter aqui que o psi de x vai ser igual a psi de menos x, tá certo? Ok? A gente continua tendo um vínculo de solução par, tá legal? Bom, e na região 2, né? A região 2 é a região que vai ser diferente aí, né? Na região 2, a gente vai ter uma equação de Schrödinger do tipo menos h cortado sobre 2m, d2 psi dx2, menos v0 psi, isso daqui vai ser igual a e psi. Então a gente pode passar o v0 para o lado de lá, né? Rearranjar essa equação, então a gente vai ter d2 psi dx2, daqui vai ser menos 2m sobre a cortada ao quadrado, aqui a gente vai ter e mais v0 psi, tá certo?
E a gente vai ter que ter um vínculo entre E e V0, né? Para ter os estados ligados. Veja, o V0 está aqui, certo? Olha só. V0 está aqui e a energia tem que estar aqui. Então, consequentemente, a nossa energia vai ter que ser maior do que V0. Tá legal? Então, a gente vai ter aqui que E vai ter que ser maior que V0. Ou, desculpa, que menos V0, né? Então, a gente vai ter que E vai ter que ser maior que menos V0. Tá ok? Consequentemente, a gente tem que E mais V0, isso daqui tem que ser maior que zero. Então, quer dizer, esse cara que está aqui, ó, tá? Esse cara que está aqui vai ser positivo, né? Isso aqui vai ser positivo. Com esse sinal aqui, a gente vai ter um número negativo. Portanto, a gente pode reescrever a equação de Schrödinger dessa forma aqui, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Oh, desculpe. Sim, não, né? A gente pode reescrever assim, né? D2π dx2, isso aqui vai ser um menos L2π, onde esse L vai ser aquele cara lá, né? Raiz de 2m E mais V0 sobre a cortada ao quadrado. Tá legal? E esse L vai ser um cara positivo, ou vai ser uma quantidade real. Tá ok? Então as soluções disso daqui vai ser π igual a C seno de kx mais D cosseno de kx. Como eu estou considerando soluções pares, quer dizer, eu vou eliminar aqui o C e vou considerar só a parte par da solução. Vou trabalhar com D cosseno de kx aqui, tá bom? Então isso aí vai facilitar minhas contas também, tá? Bom, aí basicamente a gente vai ficar com o seguinte, então agora a gente pode pegar a condição de contorno ou em mais A ou em menos A e a gente vai conseguir resolver o problema, tá? Então eu vou analisar a continuidade da função e da sua derivada primeira nesses pontos, né? Agora a gente não vai ter mais descontinuidade da derivada primeira, né? Porque a gente não tem mais um potencial abrupto, né? Como aquele que a gente tinha do tipo ou infinitamente fino, né? Como a gente tinha no caso da delta de Dirac, certo? Então, para esses potenciais finitos, a gente vai ter um comportamento suave, né, da função de onda, né, na sua evolução. Tá legal? Então, a gente tem o seguinte, ó, então vou ver a continuidade em x igual a A, tá? Da função de onda. Então a gente vai ter que psi de A valores maiores vai ter que ser igual a psi de A com valores menores. Ou seja, a gente vai ter o seguinte aqui, né? A gente vai ter que P vezes a exponencial de Ka. Isso daqui vai ter que ser igual a D cosseno de Ka. Certo? E agora vamos analisar a questão da derivada, né? Então a gente tem aqui dψ dx em A valores maiores, isso deve ser igual a dψ dx, aqui tem um menos, desculpa, em A com valores menores, tá? Então a gente vai ficar com B vezes menos K vezes a exponencial, isso daqui vai ser igual a K vezes D, aqui menos seno de Ka, tá legal? Então esse vai ser o que a gente vai obter para a derivada primeira, né? Bom, então a gente tem essas duas equações aqui agora, certo? Vamos ver o que a gente pode fazer com elas, né? Não, desculpa, pessoal, aqui tá errado, tá? Aqui é L e não K. E aqui também vai ser um L, né? E não um K, certo? Aqui tem um L e não K, tá bom? Então, eu vou ter essa equação que está aqui em cima, né? Ó, e essa equação aqui, então vou tentar relacionar as duas agora, tá bom? Então, eu posso dividir uma pela outra, né?
Esses sinais de menos aqui, ó, cortam também entre si, tá certo? Então eu posso dividir uma pela outra aqui. Então eu vou ficar com o seguinte, ó. Eu vou ter tangente de LA, tá? B vai embora. Aí aqui eu vou ter isso daqui sobre L. Isso daqui vai ser igual a K. B vai embora e a exponencial também. Então vai ser igual a K. Tá legal? Ou seja, a gente tem aqui tangente de LA vai ser igual a K vezes L. Tá? Bom, essa é uma equação aqui que a gente não consegue resolver completamente para L, certo? Ou seja, vai ser uma equação transcendental que a gente vai ter aqui, uma correlação entre essa tangente e esse termo linear em L aqui do lado direito. Tá ok? Pessoal, desculpa, aqui esse L aqui tá errado, tá bom? O L tá multiplicando aqui em cima e não dividindo, tá? Então, esse cara vai ficar assim. Tá legal? Então, essa vai ser uma equação transcendental, né? De qualquer forma, continua sendo uma equação transcendental. Se eu passar esse L para o lado de lá, eu vou ter um L elevado a menos 1 igual a tangente de LA. Ou seja, eu não posso escrever uma relação, uma solução para L aqui. Tá ok? Certo? Lembra que tanto L quanto K dependem da energia. Então, você tem termos da energia dentro do L e dentro do K também. Tá okay? Então, olha só, quando eu tenho uma equação transcendental desse tipo, eu não consigo resolver essa equação analiticamente, mas eu posso resolver ela graficamente, certo? Então, eu posso encontrar aqui uma solução gráfica. Para ficar mais fácil de visualizar essa solução gráfica, né, a gente pode propor uma reparametrização aí desse K e do L, tá certo? Então, eu vou chamar, vou definir que Z vai ser igual a L vezes A. E eu vou definir aqui um Z0 como sendo A sobre H cortado raiz de 2mV0. Tá bom? Então, quer dizer, se a gente pode usar essas duas definições aqui. E aí, veja só. Além disso, vamos visualizar o seguinte. A gente tem que, se você pegar a soma K ao quadrado mais L ao quadrado, isso daqui deve ser igual a 2m V0 sobre H cortado ao quadrado. Só pegar o K e o L lá e substituir, vocês vão achar essa relação, tá bom? Ou seja, isso aqui você pode reescrever como Z0 ao quadrado sobre A ao quadrado, tá bom? Então, consequentemente, né, você tem que K vezes K ao quadrado vezes A ao quadrado, isso vai ser Z0 ao quadrado menos L ao quadrado vezes A ao quadrado. Tá? Ou seja, a gente tem que K vezes A, isso daqui vai ser raiz de Z0 ao quadrado. Lembra que o Z é L vezes A, ó, tá aqui. Então a gente tem isso, vai ser Z0 ao quadrado sobre Z ao quadrado menos 1 vezes Z aqui fora. Tá bom? E aí a gente pode pegar aquela nossa equação que a gente tinha, que era KL tangente de LA, e a gente pode multiplicar ambos os lados dessa equação por A. Então, multiplica um A aqui, multiplica por um A aqui. Ou seja, esse camarada aqui vai ser o seu Z, esse cara vai ser Z também, e esse cara aqui também vai depender, vai ser essa relação que a gente calculou aqui em cima, também vai depender de Z. Então a gente vai ficar com uma equação desse tipo aqui, ó. A gente vai ter Z0 ao quadrado sobre Z ao quadrado menos 1 elevado a meio, vezes Z, isso aqui é Z, tangente de Z. Corta Z com Z. Então a gente tem uma relação entre tangente de Z e 1 sobre Z ao quadrado aqui elevado a meio, certo? Então, ainda está bastante complexo, né, enxergar isso, mas como eu falei, dá para você enxergar graficamente o que acontece aqui. Então, basicamente, esse cara cai com 1 sobre Z, e aqui a gente tem um gráfico de uma tangente. Então, combinando os dois, né, a gente vai chegar na seguinte
representação gráfica. Ok? Então essa aqui vai ser a representação gráfica. Vou aumentar um pouco mais aqui para ficar mais fácil de ver. Então essa daqui vai ser a representação gráfica dessa equação transcendental em termos de z. Tá bom? Então aqui nós temos dois ingredientes. Ó. Essas curvas aqui representam a solução tipo tangente. E esse decaimento aqui, o decaimento 1 sobre z aí dentro da raiz. Tá bom? 1 sobre z ao quadrado dentro dessa raiz, né? E esses pontos que a gente tem aqui ó, são os pontos onde essas curvas se interceptam. Então, cada um desses pontos aqui representa uma solução da equação transcendental. Tá legal? Certo? Então, é assim que a gente pode analisar graficamente, né, o comportamento dessa solução, hein? Dessa equação. Tá? Então, vamos ver o que acontece com alguns limites aqui que a gente pode tomar para visualizar a solução. Então, olha só. Veja, se a gente voltar lá para o Z0, vê que o Z0 ele está relacionado com o potencial V0 aqui, certo? Então, digamos que a gente pegue um Z0 muito grande, for muito maior do que Z, certo? Ou seja, a gente tem, em outras palavras, a gente tem V0 muito grande, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Se a gente pegar esses casos em que o Z0 é muito grande, essa curva, né, essa curva que vocês estão vendo aqui de decaimento, ela vai aumentando cada vez mais, ou seja, ela vai vindo para cá, para cá. Então, olha só, ela vai começar a cruzar esse gráfico nesses pontos aqui, tá bom? Ou seja, vai ser quase no valor assintótico da sua tangente aqui, ó, certo? Que são nesses múltiplos de π sobre 2 aqui, certo? Então a gente pode dizer que nesse limite aí, né, a gente vai ter que os nossos zn's aqui, ou seja, os pontos onde a gente vai ter solução, a gente vai ter que o nosso zn vai ser aproximadamente n π sobre 2. Então esses aqui vão ser os pontos onde você vai ter solução, tá ok? Então, quer dizer, se a gente... Agora o Z, né, ele era L vezes A. Então, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a L vezes A. Ok? E o L dependia da energia. Lembre, L ao quadrado, esse cara é 2m E mais V0 sobre H cortado ao quadrado. Então, se a gente substituir isso daqui lá, a gente vai ter que 2m E mais V0 sobre H cortado ao quadrado vezes A ao quadrado. Isso aqui vai ser N ao quadrado, π ao quadrado sobre 4. Certo? Ou seja, a gente tem que E mais V0, a gente pode reescrever esse cara como H cortado ao quadrado, N ao quadrado, π ao quadrado sobre 2m vezes 2a ao quadrado. Então, isso daqui vai dar para a gente os níveis de energia da partícula na caixa, né? Da partícula no poço infinito. Quer dizer, que faz todo sentido, né? Se o V0 for muito grande, quer dizer, o poço cresce muito, então você vai ter um poço infinitamente grande novamente, e você recupera justamente os níveis de energia do poço com largura, ó, 2A aqui, né? Então esse 2A representa a largura do seu poço, tá ok? Muito bem. Um outro limite interessante, né, acontece quando o Z0 é muito menor do que Z. Ou seja, aqui a gente teria um V0 pequeno. Então veja que mesmo quando você tem um V0 pequeno, né, o que vai acontecer nesse caso? Né? Nesse caso de Z0 muito menor que Z, aí você vai ter curvas que vão decrescendo aqui, certo? Decrescendo não, né? Mas curvas, as curvas vão decrescendo, mas elas vão decrescendo cada vez mais rápido.
Então isso quer dizer que você vai pegando cada vez menos mínimos, né? Quer dizer, você vai tendo cada vez menos soluções aqui, né? Que interceptam a tangente, certo? Mas mesmo que o seu Z0 seja muito pequeno, ou seja, mesmo que o seu V0 seja bem pequenininho, que o seu poço seja pouco profundo, seja muito raso, você sempre vai ter aqui uma configuração onde você pega pelo menos um estado ligado. Tá? Então cada um desses pontos aqui vai ser um estado ligado que você tem, e se o seu Z0 for muito pequeno, ainda assim você sempre vai ter pelo menos um estado ligado aqui. Tá legal? Então mesmo nesse regime aqui, a gente tem sempre um estado ligado, né? Então existe, né, ao menos um estado ligado. Tá legal? Então isso é o que a gente pode extrair para os estados ligados no caso do poço finito. Agora vamos ver os estados de espalhamento. Tá? Bom, eu já vou adiantar que a conta do estado de espalhamento é bastante grande, certo? Então eu não vou fazer essa conta toda, né? Mas eu vou dar para vocês aqui as direções para que vocês cheguem nos resultados finais aí para o problema do espalhamento, tá bom? Mas basicamente, quer dizer, o problema do espalhamento consiste eu vou considerar o mesmo potencial, né? Vou botar aqui o mesmo potencial, só que agora eu vou trabalhar com energias que vão estar nesse regime aqui, tá ok? Certo? Então a minha energia agora aqui vai ser maior do que zero, tá? Para esses estados, tá ok? Então, de novo, vou ter essas três regiões aí, região 1, 2 e 3, só que agora a gente tem energia maior que zero, tá? Ok? Então vamos lá. Então vamos pegar as soluções nas três regiões, né? Então na região 1, a gente vai ter o quê? Equação de Schrödinger do tipo menos h cortado ao quadrado sobre 2m de 2 psi dx2 igual a e psi. Mas veja, agora a nossa energia é maior que zero, certo? Então a gente vai ficar aqui com psi igual a quê? Um a elevado a ikx mais b elevado a menos ikx. Onde esse k é aquela nossa velha raiz de 2me sobre a cortada ao quadrado. Então agora a gente vai ter exponenciais imaginárias, né, que eu estou falando de partículas livres, certo? Ou de partículas... nessa região vai ser partícula livre mesmo, eu estou falando de estados de espalhamento, tá ok? Bom, isso vai valer para a região 1. Na região 3 a gente vai ter uma coisa semelhante, né? A gente vai ter aqui um psi de x vai ser um f elevado a ikx mais um g elevado a menos ikx. Agora, tem aquela história de como contar o espalhamento que eu falei para vocês, certo? Então, esse cara aqui, ó, o a elevado a ikx representa uma onda que foi que ela saiu da esquerda para a direita, seria a nossa onda incidente. Esse termo aqui mostra uma onda que sai da direita para a esquerda. Isso que eu estou considerando x positivo para a direita, tá, gente? Então, essa seria a nossa onda refletida. Isso daqui mostra a nossa onda transmitida. E esse cara representaria uma onda refletida naquela região. Só que essa onda não pode existir, né, por argumentos físicos. Então, eu vou zerar essa constante g aqui, tá bom? Para contar a história do espalhamento que sai da esquerda para a direita no eixo x, tá bom? Muito bem. Então, a região 1 e 3, maravilha. Agora vamos ver a região 2. Então, na região 2, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que psi de x vai ser um c seno de lx mais d cosseno de lx. Como a gente havia
visto antes, certo? Só que agora aqui, como eu não estou falando de estados ligados, né, eu ainda vou continuar trabalhando com essas soluções, aí, seno e cosseno. A gente vai ter que determinar o comportamento delas a partir das condições de contorno em menos A e em mais A, porque agora eu estou falando de estado de espalhamento, então você vai ter esses vários coeficientes aqui, A, B, F, aqui no caso C e D, certo? Para determinar usando essas equações aí. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com as duas solução par e solução ímpar, aqui no caso, essa combinação, né, na região 2. Tá bom? Bom, então, a gente tem aqui, a gente vai ter quatro equações e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, tá certo? Ok? Então, as quatro equações vão vir de onde? Vão vir da continuidade de psi e de dψ dx em x igual a mais ou menos a. Né? Então, para x igual a mais a eu vou ter 1, para x igual a menos a eu vou ter outra, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui continuidade em x igual a menos a. Então a gente vai ter que psi x igual a menos a para valores maiores vai ser igual a psi x igual a menos a para valores menores. Então a gente vai ficar aqui com o quê? Com a elevado a menos i ka mais b elevado a i ka. Isso daqui vai ser igual a menos c seno de LA mais d cosseno de LA. Certo? Então essa equação aqui eu vou chamar de uma estrela, tá legal? E aí, agora vamos para a derivada primeira, né? Então a gente tem dψ dx, x igual a menos a por valores maiores, vai ter que ser igual a dψ dx, x igual a menos a por valores menores, certo? Então a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter daqui i vezes k, que multiplica a vezes a exponencial de menos i ka, menos b elevado a i ka. Isso daqui vai ser igual a L vezes C cosseno de LA mais D seno de LA. Tá legal? A gente vai ter isso daqui, essa daqui vai ser a equação duas estrelas. Tá bom? Muito bem. E a gente vai fazer a mesma coisa agora para os pontos em mais A. Então, se a gente pegar a continuidade psi em x igual a A, então a gente vai ter psi x igual a A por valores maiores vai ser igual a psi x igual a A por valores menores. Tá? E daqui a gente vai ter uma outra equação, c seno de LA mais D cosseno de LA F elevado a IKA. Então essa equação eu vou chamar de 3 estrelas, tá bom? E a derivada primeira a gente tem que dψ dx, x igual a valores maiores. Isso vai ser dψ dx, x igual a por valores menores. Tá? Então daqui a gente vai chegar em L C cosseno de LA menos D seno de LA. Isso aqui vai ser igual a IKF vezes elevado a IKA. Tá? Então essa vai ser a equação 4 estrelas. Certo? Ok? Então a gente tem essas quatro equações aqui, certo? E a gente pode combinar essas equações agora
para tentar descobrir quem são essas constantes, né, esses coeficientes aí. E a gente pode usar isso para calcular os coeficientes de reflexão e de transmissão, tá bom? Então, basicamente o que vocês vão ter que tentar obter a partir dessas 4 equações, né? E é um exercício bastante árduo, mas dá para fazer, certo? Uma conta bastante longa, mas dá para fazer. É encontrar que B vai ser igual a I seno de 2LA sobre 2KL vezes L2 menos K2 vezes F, e que F vai ser igual a E elevado a menos 2IKA sobre cosseno de 2LA menos I K ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2KL seno de 2LA. Tá legal? Então vocês vão chegar nessas duas relações. Isso aqui vezes A. Tá? Então vocês vão chegar nessas duas relações aí para B em função de F e para F em função de A. Então, como você tem F em função de A, você pode substituir esse cara aqui dentro e você vai achar B em função de A. Isso vai te dar o seu coeficiente de reflexão, né? Porque, bom, o coeficiente de reflexão aqui vai ser módulo de B ao quadrado sobre módulo de A ao quadrado. E o coeficiente de transmissão vai ser módulo de F ao quadrado sobre módulo de A ao quadrado. Tá legal? Bom, ou então você pode usar essa relação aqui para achar o coeficiente de transmissão e depois usar o fato que o coeficiente de transmissão vai ser mais o coeficiente de reflexão, isso daqui vai ser igual a 1, certo? E aí você pode obter quem é o coeficiente de reflexão assim também, que é bem mais fácil de fazer, inclusive. Tá? Bom, então, usando aquela relação lá, né, vocês vão encontrar que o coeficiente de transmissão a menos... Aqui é mais, por incrível que pareça, né, é mais fácil você visualizar o comportamento do coeficiente de transmissão a menos 1, né, por causa de como vai ficar escrito em termos desses camaradas aí, tá bom? Mas vocês vão encontrar que o coeficiente de transmissão a menos 1, ou seja, 1 sobre o coeficiente de transmissão, isso vai ser 1 mais V0 ao quadrado sobre 4 E mais V0 vezes E seno ao quadrado de 2A sobre A cortado vezes raiz de 2M E mais V0. Tá bom? Então vocês vão encontrar isso daqui como o coeficiente de transmissão, ou 1 sobre o coeficiente de transmissão, tá? E usando isso daqui você pode achar o coeficiente de reflexão. Então veja o seguinte, né, que esse cara aqui, ele vai ser, daqui a gente pode ver que o t vai ser igual a 1, se esse argumento do seno aqui for 0, certo? Ou seja, se 2a sobre a cortado vezes raiz de 2m e mais v0, se esse cara aqui for igual a n vezes π, né? Qualquer múltiplo inteiro de π, esse cara vai te dar 0. Então, a gente pode daqui tirar uma relação para a energia desses estados, ou seja, daqui a gente vai tirar aqui a energia mais V0, isso daqui vai ser n ao quadrado, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m vezes 2a elevado ao quadrado, que é a energia, de novo, da partícula na caixa. Da partícula na caixa, não, desculpa, da partícula no poço infinito, certo? Então, olha só que interessante, né? Se a energia da partícula for a energia de uma partícula num poço infinito com largura 2A, tá ok? Que é a largura do nosso poço. Então, se essa partícula tiver exatamente essa energia, ela vai ter transmissão máxima, né? A transmissão dela vai ser igual a 1 aqui. Ou seja, a reflexão vai ser igual a 0. Tá legal? Então vou mostrar aqui graficamente para vocês como é que isso daqui pode ser visualizado, né? Como é que esse fenômeno pode ser visualizado. Então esse daqui é o gráfico do coeficiente de transmissão, né, que a gente pode encontrar para esse tipo de problema aí da partícula no poço quadrado.
Então veja que se você plotar o coeficiente de transmissão em função da energia, né, ou seja, essa relação que a gente achou aqui, ou 1 sobre essa relação que a gente achou aqui em cima, essa relação aqui, tá? Então se a gente plotar o coeficiente de transmissão em função da energia, a gente vai chegar nesse cara aqui, tá ok? Então você pode ver que a transmissão, o que ela está fazendo é, ela sobe, né, sai de zero aqui, né, quando a sua energia é muito baixa, né, muito pequena, e aí ela sobe e atinge um valor máximo, né, de 1, ou seja, nesse ponto aqui a gente tem transmissão máxima, e depois ela fica oscilando, mas eventualmente ela vai atingindo esses picos aqui de valores máximos, justamente quando você tiver valores para energia que sejam iguais às energias da partícula num poço infinito. Então é como se o poço fosse invisível, né, para a partícula nessas regiões aqui. Então aqui é como se você tivesse uma partícula livre, certo? Ok? O coeficiente de reflexão vai ter um comportamento inverso a esse daqui. Então se você quisesse ver um gráfico do coeficiente de reflexão, ele faria uma coisa assim, né? Ele começaria aqui em 1, ele decai e fica oscilando aqui, né? Mais ou menos dessa maneira aqui, como aconteceu com o coeficiente de transmissão, tá certo? Ok? Então, esse tipo de fenômeno, ele, por incrível que pareça, pode ser observado experimentalmente, né? E isso daqui descreve um efeito chamado efeito Ramsauer-Townsend. Tá? Então, esse efeito ele é observado experimentalmente em alguns tipos de gases. Então, você tem uma partícula ali que vai interagir com um gás específico. Dependendo do nível de energia dessa partícula, aquele gás fica transparente para a partícula. Então, você tem transmissão total da partícula do outro lado, né, da região de interação. Então, esse tipo de fenômeno aqui pode ser observado e pode ser simulado com esse potencial tipo poço finito. Tá legal? Com isso a gente então termina o assunto dessa aula 8, né? Espero que vocês tenham gostado de ter aprendido mais sobre como calcular esses estados ligados e estados de espalhamento. E na próxima aula a gente inicia então uma nova fase do nosso curso, onde nós vamos ver a equação de Schrödinger em mais de uma dimensão, né? Nós vamos ver problemas tridimensionais e isso ferramental matemático que a gente vai aprender com esse tipo de conteúdo, né? Vai levar a gente a poder entender o problema do átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Que é um problema bastante fundamental na mecânica quântica, né, e no nosso entendimento sobre a estrutura da matéria. Tá ok? Então, espero que vocês ainda se sintam empolgados, né, nessa nossa jornada na mecânica quântica, e nós nos vemos então na próxima aula, onde abordaremos a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Muito obrigado e até a próxima aula.